Se você não acredita na Bíblia e pensa que ela é contra a ciência, este vídeo é para você compreender o que realmente pensam os cristãos sobre a Bíblia e a ciência. Independente de acreditar ou não, construa pontes de diálogo e saiba como os outros pensam. Aqui no Observatório 7 interpretamos o mundo à luz de 7 saberes, proporcionando o diálogo interdisciplinar entre história, arqueologia, antropologia, ciência, filosofia, teologia e arte. Curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal examinando nossas playlists para encontrar outros vídeos do seu interesse. Número 1. O que é a Bíblia para um cristão? A Bíblia é um conjunto de livros escritos ao longo de um espaço de cerca de 1.500 anos por mais de 40 autores diferentes, chamados de profetas e apóstolos. Este processo de escrita não foi um ditado verbal de Deus aos profetas, mas Deus lhes mostrou ideias e tais homens escreveram o que viram com o vocabulário que possuíam, descrevendo as coisas reveladas de acordo com a sua cultura, de um ponto de vista deles como observadores. Este processo de coautoria Deus e homem é chamado de inspiração. Neste sentido, os profetas que antecederam a era científica não utilizaram de linguagem científica em seu texto. Por exemplo, quando Moisés está descrevendo os animais que Deus revelou como impróprios para alimento, chama morcego de ave, porque em seus dias um animal voador era considerado uma ave. A Bíblia não está interessada em discutir a zoologia e a classificação do morcego, mas neste texto apresenta a vontade de Deus de que o homem não o use como alimento. O assunto da Bíblia não é o mundo natural, e sim a apresentação da vontade de Deus e a história de como Deus leva o homem a arrepender-se do pecado. Para o cristão, a Bíblia é um livro que, de Gênesis a Apocalipse, testemunha sobre Jesus Cristo e sua mensagem como Salvador. Enquanto a ciência precisa funcionar dentro do método científico, a Bíblia precisa ser interpretada dentro de métodos hermenêuticos, de acordo com cada um dos vários estilos literários que ela contém. Quando ciência e Bíblia se contradizem, ou a Bíblia não foi entendida, ou a ciência não foi compreendida, ou ambas não foram entendidas. Número 2. Como a Bíblia entende o mundo natural? A Bíblia considera que a ciência é uma forma de conhecer a natureza e as coisas criadas, enquanto a Bíblia é dedicada a conhecer o plano de como Deus salvará o homem do pecado. Neste sentido, a Bíblia interpreta a natureza como a obra intencional de Deus, criada e mantida por Deus, dada ao homem para exercer domínio sobre a natureza, mas devido à rebelião humana contra Deus, a sua rebelião e morte passaram a todos os seus domínios, afetando todas as criaturas da natureza. Então, embora a natureza apresente ainda a enorme sabedoria e poder de Deus, está tão maculada que é impossível conhecer com certeza o caráter de Deus através dela. Jesus definiu que a natureza sofre porque um inimigo a sabotou, e o apóstolo Paulo diz que a própria natureza espera ser redimida, enquanto os profetas anunciaram de que, no final, Deus fará novos céus e nova terra. Número 3. Cultura judaico-cristã. Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. O princípio de observação está implícito na cultura judaico-cristã. Nesta visão cultural, Deus deu a natureza para o homem dominar e explorar com responsabilidade, e isso impeliu as pesquisas e experiências, enquanto no mundo politeísta a natureza era vista como divina, e isto impediu os politeístas de pesquisar o mundo natural. Justamente por isso, a cosmovisão judaico-cristã foi o berço dos pais da ciência moderna
e do método científico. A suposta guerra entre ciência e religião é um circo mediático feito por extremistas de ambos os lados que devem ser ignorados. Fanatismos ou casos de ignorância contra a ciência são um produto social fruto de interesses particulares e não um produto bíblico. Número 4. Pressuposições da Bíblia. A Bíblia não tenta provar a existência de Deus. Ela parte do pressuposto de que ele existe e se revelou na própria Bíblia. O entendimento de que Deus existe vem do que chamamos de revelação geral ou revelação natural, que pode ser entendido como sendo aquele maravilhamento que temos com a sabedoria da natureza e com a nossa consciência moral. Mas a compreensão do caráter e propósito de Deus vem da teologia. E teologia não é qualquer crença em Deus ou qualquer opinião religiosa. Teologia é o estudo da revelação de Deus na Bíblia, interpretada por um método de comparar um texto com outro texto bíblico. Para estudar teologia, primeiramente é preciso acreditar que Deus existe e se revela. A seguir, entender que ele se dá a conhecer de forma gradual ao longo da história humana e gradualmente no intelecto das pessoas. Número 5. Deus e as leis da natureza. As leis naturais são uma expressão de seu poder criador. Ele se utiliza destas leis, como podemos ver no ciclo da água, por exemplo. Tais leis regulam os fenômenos da natureza, e nisso vemos sua inteligência como programador. Frequentemente a Bíblia faz referências teológicas, dando graças a Deus como autor de todas as coisas. Por exemplo, apresenta Deus como sendo aquele que envia a chuva, mas não que o faça de maneira direta, pois ele envia a chuva, o vento ou o sol e todas as coisas do mundo natural através do ciclo de leis e fenômenos que ele estabeleceu como Criador quando imaginou o cosmos. Assim, estrelas e galáxias podem se formar continuamente por leis naturais, como a chuva se forma naturalmente pelo ciclo da água. No entanto, a origem da vida não é natural ou espontânea, mas uma dádiva direta de Deus. O Criador não está limitado às leis naturais, pois é soberano. Sendo soberano, a morte, que é parte do ciclo natural, foi violada pela graça de Cristo, que ressuscitou pessoas, sendo que ele próprio, Cristo, ressurgiu dos mortos, deixando o túmulo vazio. Aquele que prometeu trazer os mortos do pó da terra, igualmente é capaz de criar de maneira especial o primeiro homem do pó da terra. Aquele que cura um cego também pode fazer o olho. Aquele que com sua voz para instantaneamente uma tempestade, regendo forças inanimadas que comandam a natureza, também por sua palavra ordena e traz à existência galáxias e estrelas, se bem o entender. A crença na criação recai no mesmo campo de escolha de fé que a crença na ressurreição de Cristo. A pergunta que primeiramente um leitor da Bíblia deve responder não é se crê em milagres, mas se crê no milagre da ressurreição, pois sem esse, todos os outros são irrelevantes. Número 6. A existência do mal na natureza. Deus criou todas as coisas na natureza boas, perfeitas, mas todas as coisas não são necessariamente como Deus as criou. A Bíblia reconhece que ecossistemas, biodiversidade, mudam e mudaram ao longo da história da Terra, sujeitos aos efeitos da ação moral e espiritual do homem e das forças espirituais que lutam pela Terra. A Bíblia diz que a natureza sofre e aguarda sua redenção junto com os seres humanos. A ciência pode dizer como todas as coisas criadas funcionam, mas não é capaz de dizer o propósito, intenção ou razão de todas as coisas existirem. Este campo pertence ou à filosofia ou à teologia. Ao criticar a criação como imperfeita, a ciência não fala com propriedade,
pois não é capaz de criar um padrão para medir esta perfeição. Número 7. As limitações da Bíblia. A Bíblia não tem resposta para todos os assuntos. A Bíblia não tem todas as respostas para todos os assuntos que ela mesma trata, mas tem o suficiente para o homem entender como se dá o arrependimento e a salvação. E este foi o propósito original da Bíblia. A teologia não sabe explicar tudo, só pode explicar o que foi revelado. O não revelado pertence, no máximo, à filosofia. A ciência também tem limitações, não podendo, por exemplo, dizer se algo é bom ou mal, portanto não pode lidar com a justiça ou a injustiça do mundo natural. Nesse sentido, a ciência não pode desacreditar Deus com base em tragédias, dor e sofrimento encontrados no mundo natural, porque a ciência investiga como o mundo funciona, mas não pode atribuir qualidades de valor à natureza ou determinar o propósito das coisas. Conte nos comentários o que você conhece sobre a Bíblia, trate as ideias dos outros como você gostaria que tratassem as suas. Aqui, o diálogo cordial e respeitoso é sempre bem-vindo, entre quem crê ou quem não crê. Até a próxima!